Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, você que já faz parte aí da nossa galera, da galera dos Atraídos. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e sustente e permaneça no caminho do Senhor, porque é a melhor coisa da nossa vida. Bem, então hoje sextou para nós, então sexta-feira, né, dia 11, dia de São Bento também. Então, a gente lembra muito de São Bento quando a gente está passando às vezes por alguma dificuldade, a gente lembra de São Bento quando está se sentindo tentado, alguma pressão, alguma coisa assim, né? A gente acaba lembrando muito de São Bento por causa da oração de São Bento, que é uma oração muito forte, que devemos fazer, né? São Bento, ele é o terror dos demônios, ajuda a combater na luta contra o demônio, né? Até porque ele mesmo brigou fisicamente até com o demônio. Então ele é uma grande ajuda para cada um de nós. Só que também a gente precisa entender por que São Bento era um homem tão tentado pelo demônio e por que ele conseguiu vencer as tentações do demônio. Porque ele era um homem de oração. Então acho que isso é a coisa mais importante que a gente precisa tirar de hoje da nossa meditação sobre a vida de São Bento. Tornarmos-nos homens e mulheres de oração. Pessoas mais firmes na busca de Deus. Pessoas mais perseverantes na busca do Senhor. Porque eu me lembro de 2 episódios da vida de São Bento que mostram a profundidade da sua oração. Tudo que São Bento comia, ia comer ou beber, ele abençoava. Porque ele tinha certeza de que precisava trazer para tudo a bênção de Deus. Então teve um episódio da vida dele, que ele era o responsável pelo convento. E só que, como ele era muito exigente, né, como deve ser, muito radical, os confrades, então, queriam matar ele. E envenenaram a bebida dele. E aí, quando ele abençoou o cálice, que estava a bebida dele, o cálice se partiu, e aí a bebida se esvaiu e ele não bebeu. Então Deus libertou ele, né? Foi uma ação de Deus para libertar São Bento do perigo da morte. Mas por que isso foi possível? Porque era um homem de oração. Deus honra, livra da tentação, ajuda e sustenta aqueles, sobretudo, aqueles que são pessoas de intimidade com Ele. E não há intimidade com Deus se não for pela via da oração. Também eu lembro numa outra passagem que um irmão estava... Agora eu não me lembro muito bem, assim, mas o irmão estava fazendo alguma coisa próximo do rio. E aí a cabeça do martelo voou dentro do rio. E aí o irmão não tinha como continuar o trabalho. E aí São Bento rezou e pediu para que Deus devolvesse. E a cabeça do martelo pulou de dentro da água e voltou para o solo. E aí o irmão pôde continuar o seu trabalho. Então assim, Deus honrou e escutou também a oração de São Bento, né? Então isso é muito importante porque Deus honrou e escutou a oração de São Bento porque ele era uma pessoa de intimidade com Deus, uma pessoa de oração. Então nós precisamos nos tornar pessoas de oração, que Deus vai cada vez mais escutar a nossa oração. Vai cada vez mais nos dar livramento, como deu a São Bento, vai cada vez nos sustentar nas nossas necessidades. Evangelho de hoje. As leituras de hoje. A primeira leitura de hoje é a leitura do encontro. Jacó vai descer para o Egito para encontrar-se com José. E aí a gente imagina o coração de Jacó, né? Ansioso por rever o seu filho, que ele achou que tinha morrido. O coração de José, feliz de que ia ver seu pai. Então é um encontro. Só que é interessante que Jacó, um homem tão de Deus, tão de intimidade com o Senhor, tão convicto de que o Senhor era o primeiro. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui. Jacó estava há anos sem ver José, certo? Jacó achava que José estava morto. Se alguém fala para você que o seu filho que você pensa que estava morto está vivo, a primeira coisa que a gente ia pensar é o quê? Largar tudo e sair correndo igual um louco para ver o filho. Mas Jacó ainda assim vai em primeiro lugar oferecer um sacrifício ao Senhor. Em primeiro lugar, ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí Deus vai abençoar então ele.
Deus vai abençoar e vai renovar a promessa. Por essa fidelidade, sabe? Essa fidelidade de Jacó. Porque Deus, ele abençoa os corações que estão abertos também. Os corações são próximos dele. Jacó está indo para se reencontrar com o seu filho. Sabe, esse processo de reconciliação. Deus também abençoa corações que têm desejo de reconciliação. Então a gente precisa ter esse desejo de reconciliação, esse coração misericordioso. Chegar um pouquinho para lá, a estufa, foi que eu botei aqui pertinho para esquentar, porque tá muito frio hoje. Mas chegar um pouquinho para lá que agora deu um calorzinho. Então, Deus também abençoa quando a gente tem um desejo e um coração sedento por reconciliação também. E aí os corações se reencontram. É bonito, né? O reencontro de José com Jacó, porque Jacó começa a chorar, Jacó e José chorando muito, e Jacó diz que agora ele pode morrer porque ele reviu o filho dele, né? Ele agora tem o coração em paz porque ele viu aquele que ele tanto sonhou, e é bonito, né? Isso, né? Esse reencontro dos dois. E aí nós vamos ver que nesse reencontro é um reencontro de muito amor. E aí, quando Jacó, eu acho que eu falei ontem, né? Que Jacó Ontem Jacó não queria deixar o seu filho mais novo, o segundo mais novo, descer para o Egito, porque tinha medo de perder. Porque ele devia carregar uma grande culpa pela perda de José, porque ele tinha mandado José até os irmãos. E no caminho, supostamente, José morreu. Então, Jacó carregava uma grande culpa, né? Por ter deixado o seu filho ir até lá sozinho, desprotegido, aquilo tudo que eu falei ontem, morrer. José carregava a grande culpa do abandono, de ter sido rechaçado pelos irmãos, carregava a grande culpa de ter sido vendido como escravo, né? De ter sido abandonado, tudo isso. Mas a gente vê nesse momento, no reencontro, o amor que Jacó tem por José e José por Jacó. O amor cura tudo. O amor cura a dor da perda, o amor cura a dor do abandono, o amor cura o coração deles, porque o amor tudo realiza em nós. Então, às vezes, a gente tem vivido situações dolorosas, pesadas, porque talvez esteja faltando um pouco mais de amor. Talvez está faltando amor na nossa vida e no nosso coração, para que algumas situações e algumas coisas sejam transformadas, sejam mudadas, sejam alteradas. Então a gente precisa pedir ao Senhor que renove em nós esse desejo do amor, porque o amor cura todas as coisas. O amor, ele transforma todas as coisas. No evangelho de hoje também, a gente vai ver que nosso Senhor vai falar para nós que a gente precisa ser astuto como as serpentes. Aí tem muita gente que se vale dessa palavra para dizer, para justificar ser uma pessoa venenosa, ser uma pessoa asquerosa, ser uma pessoa vingativa, né? Ser uma cobra na vida dos outros. Só que ele não está dizendo isso. Nosso Senhor está dizendo que tem que ser astuto como a serpente e simples como as pombas. O que significa ser astuto como a serpente? A serpente, para ela se alimentar, né, para ela poder sobreviver, ela só tem uma oportunidade. Porque se ela tá aqui, a presa tá ali, a serpente ela não corre, porque ela não tem pernas. Então, se ela perde a oportunidade de capturar a presa, ela não se alimenta e pode morrer de fome. Então, para a serpente, cada movimento que ela faz é uma única oportunidade que ela tem. Por isso, nosso Senhor diz que a gente tem que ser astuto como as serpentes. Porque a gente só tem uma oportunidade para chegar no céu. Se a gente perde, a gente pode morrer e ir pro inferno. Morrer no inferno e permanecer no inferno. A gente só tem uma oportunidade para chegar ao céu. E não podemos perder, temos que agarrar com todas as chances. Então, nisso que ele diz, sede astuto como a serpente. Não perca a oportunidade quando ela aparecer. Seja firme, sustente a sua oportunidade. Seja fiel a Deus, faça o que tem que fazer para chegar ao céu, como se tivesse só uma oportunidade para chegar até lá. Então não dá pra gente dar mole, não dá pra se desviar, porque é uma única oportunidade. E simples como as pombas é não querer muita coisa, sabe? É não querer ficar se agarrando a coisas, aguardar, acumular. Até porque a pomba, para ela voar, ela não carrega nada. Até esses dias eu vi uma coisa engraçada falando de uma coruja que parece que roubou um cavalinho de uma criança, né? Aquele que tem a cabeça
e aí a coruja voando assim, carregando aquilo, parecia uma pessoa, uma bruxa voando na vassoura, né? Aí o pessoal tirou foto, fazendo várias coisas. Mas a pomba, ela não voa carregando nada. Ela é livre sem nada. Porque livre sem nada é que ela pode voar. Então por isso também ser simples como a pomba. Não ter nada, porque a pomba nada tem, mas ela é livre para voarmos para o encontro de Deus. Também ele vai falar sobre o sofrimento, a palavra favorita, né? A palavra mais importante da vida cristã, o sofrimento. E o sofrimento é sofrer por Jesus, sofrer por Ele. Eu não sofro sem sentido, eu não sofro porque eu sou masoquista, eu sofro por Ele. Então meu sofrimento não é sem sentido, mas eu sofro por Ele. Eu sofro porque eu estou anunciando o Evangelho, eu sofro porque eu estou sendo de Deus, eu sofro porque eu mudei as minhas atitudes, eu sofro porque eu estou fazendo as minhas escolhas pelo Senhor. E aí ele diz que quem persevera no sofrimento chegará à salvação. Quem perseverar no sofrimento até o fim será salvo. Por quê? Porque o sofrimento é caminho para chegar à salvação. Se eu passo pelos sofrimentos com Jesus, se eu aprendo que o sofrimento é escola, que o sofrimento é caminho, que o sofrimento é uma passagem, que o sofrimento é um itinerário, eu consigo fazer. Por exemplo, se eu vou pegar um ônibus... já lembrei um exemplo. Se eu preciso pegar o trem, que é ramal de Belford Roxo, eu moro em Belford Roxo, preciso chegar em Belford Roxo. Só que o trem de Belford Roxo, se eu não me engano, acho que é o de Belford Roxo, que passa ali por Del Castilho, Jacarezinho, né? Aqueles lugares muito feios e ruins. Mas é a maneira de eu chegar em Belford Roxo de trem. Então, no itinerário, vai ter dificuldade, porque pode ser que entre alguém, às vezes eles entram e ameaçam, assaltam. Tem dificuldade, tem sofrimento, mas é o itinerário para chegar no destino. Então, se eu quero chegar no céu, o itinerário é esse, é passar pelo sofrimento. Então peçamos ao Senhor essa graça de perseverar no sofrimento, porque os que perseverarem até o fim no sofrimento por amor a Jesus serão salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.